Sejam todos muito bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan. E antes de iniciarmos para falar sobre a morte de Santo Tomás de Aquino, primeiro eu gostaria de dar alguns avisos importantes, que os nossos dois grandes contribuintes aqui do apostolado, o nosso amigo Natan e o Lorenzo, ambos estarão entrando para o seminário agora no mês de fevereiro. Estou gravando em janeiro, mas logo em breve já será o mês de fevereiro. E eles estarão ingressando cada um em um seminário diferente, sendo que o Lorenzo vai para a Administração Apostólica São João Maria Vianney, em Campos, já o Natan vai para a Sociedade dos Servos da Eucaristia. Por conta disso, os dois estarão ausentes pelos próximos anos de aparecer aqui no apostolado, a não ser que seja alguma participação especial permitida pelo seminário por algum motivo, mas com todo o papel de seminaristas eles não vão poder mais estar frequentemente aqui conosco para tratar dos assuntos que nós sempre vemos aqui. Dados os avisos, hoje nós estamos aqui para comemorar o dia do patrono do nosso apostolado, Santo Tomás de Aquino, falando os detalhes da morte dele. O texto que iremos ler sobre o assunto é de Jean-Pierre Torrel, dominicano, em seu livro Iniciação a Santo Tomás de Aquino. A tradução nós encontramos no site sumateologica.wordpress.com e o link estará na descrição e no comentário fixado. Em 29 de setembro de 1273, Tomás ainda participa do capítulo de sua província em Roma, na qualidade de definidor. Mas algumas semanas depois, quando celebrava a missa na capela de São Nicolau, Tomás sofreu impressionante transformação. Abre aspas. Após essa missa, nunca mais escreveu ou ditou qualquer coisa e até mesmo se livrou de seu material de escrever. Encontrava-se na terceira parte da Suma, no Tratado da Penitência. Fecha aspas. A Reinaldo, que estava estupefato, pois não compreendia por que o mestre abandonara sua obra, Tomás simplesmente respondeu: Não posso mais. Voltando a questioná-lo um pouco depois, Reinaldo recebe a mesma resposta: Não posso mais. Tudo o que escrevi me parece palha perto do que vi. A partir dessa data, por volta de 6 de dezembro, Tomás parece profundamente mudado. Ele que conhecemos tão robusto e que ainda ontem se levantava para orar antes de todos, faz-se calmo e é enviado para repousar junto a sua irmã, a Condessa Teodora, no castelo de São Severino, a sudeste de Nápoles, um pouco acima de Salerno. Ali, só chega à custa de muito esforço, e mal consegue saudar sua irmã, que se inquieta por vê-lo tão taciturno. É então que Reinaldo confia a Teodora jamais ter visto o mestre fora de si por tanto tempo. É difícil avaliar a duração dessa estada, mas após algum tempo, Tomás e seu sócio retornam a Nápoles. Sem dúvida, no final de dezembro de 1273 ou no início de janeiro de 1274. Já em fins de janeiro, ou no início de fevereiro, devem novamente se pôr a caminho para o concílio que Gregório X convocou para o 1º de maio de 1274, em Lyon. Concílio esse que tinha em vista um entendimento com os gregos. Tomás leva consigo o seu Contra Errores Grecorum, que compusera a pedido de Urbano IV. Pouco depois de Taeteano, absorto em seus pensamentos, não percebe uma árvore tombada no meio do caminho e bate a cabeça num galho. Encontra-se estonteado pelo choque. Correm para ajudá-lo, mas ele afirma que está apenas levemente ferido. Continua a caminhar, conversando com Reginaldo, que procura distraí-lo, falando-lhe do cardinalato que certamente receberá no concílio, assim como o irmão Boaventura. Tomás aprecia tal perspectiva de forma apenas moderada e impõe silêncio a seu companheiro. A reputação do vigilante caminha mais depressa que ele, e é provavelmente em São Germano, atual Cassino, que o aguarda um enviado de Bernardo Aiguier, abade do Monte Cassino, que o convida a fazer um pequeno desvio passando pela abadia, para esclarecer seus religiosos sobre o sentido de uma passagem de São Gregório. A subida é longa e rude.
O desnível é de 480 metros, a estrada atual estende-se por 9 quilômetros de subida. Tomás declina a oferta de passar pelo mosteiro, talvez já se sinta por demais fatigado, alegando que uma resposta por escrito teria a vantagem de ser útil a leitores futuros e não só a ouvintes do presente. Realmente, sua resposta será recopiada à margem da passagem litigiosa. Os monges estão, pois, perturbados com a interpretação desse texto, que diz respeito à infalibilidade da presciência divina em relação à liberdade humana. Tomás reafirma ambos os dados, mas ressalva que a diferença de plano entre os dois termos não implica nenhuma necessidade de um sobre o outro. Ver alguém sentar-se não é obrigá-lo a se sentar. Desse modo, Deus não pode se enganar em sua ciência, que vê todas as coisas no presente de sua eternidade, e o homem é livre em sua atividade de criatura temporalmente situada. Notemos de passagem que esse pequeno escrito ditado a Reginaldo talvez seja a explicação mais clara dada pelo autor acerca do problema. Isso demonstra que se o corpo está afetado, as faculdades intelectuais do mestre estão intactas. Após alguns dias de viagem, na segunda quinzena de fevereiro, já na época da quaresma, que naquele ano começara em 14 de fevereiro, chegam ao castelo de Maenza, um pouco no norte da Terracina, onde habita Francesca, a já referida sobrinha de Tomás. Ali ele adoece e perde totalmente o apetite. O médico, chamado para ocupar-se dele, João de Guido de Piperno, pergunta o que ele gostaria de comer e recebe uma resposta desconcertante. Arenques frescos, que ele apreciara quando se encontrava em Ile-de-France. Milagrosamente, os peixes são encontrados, mas segundo Tocco, foram os demais os que o comeram, pois o doente, São Tomás, já não os desejava. Uma testemunha ocular assegura, contudo, que ele os comeu. Tocco diz, ainda, que sentindo-se um pouco melhor depois de alguns dias, tentou retomar a viagem para Roma, mas teve de se deter na abadia de Fossa Nova, a fim de se recuperar as forças. Segundo outra testemunha ocular, Nicolau, futuro abade de Fossa Nova, ele fez-se transportar de casa de sua sobrinha para a abadia. Se o Senhor tiver de me visitar, é melhor que me encontre em uma casa de religiosos e não em uma casa de seculares, diz São Tomás. Outra testemunha ocular, Pedro de Monte Giovanni, talvez narre com mais exatidão o acontecido. Em companhia do prior de Fossa Nova e de 2 outros frades do mosteiro, foi a Maenza visitar Tomás, que já conhecia de longa data. Após passarem 4 dias no castelo, os monges voltaram a partir, levando consigo o enfermo e seus companheiros. Tomás viajou montado, sinal de fraqueza e de gravidade de seu estado, já que os dominicanos eram proibidos de viajar a cavalo. Tomás sobreviveu por algum tempo nesse lugar, confuso e grato pelo trabalho que os monges tinham por ele, carregando nas costas a lenha para aquecê-lo. Segundo Tocco, teria então manifestado a intenção de comentar o Cântico dos Cânticos para agradecer-lhes, mas o abade Nicolau, que se encontrava presente, nada diz a respeito, nem tampouco qualquer dos 2 cistercienses ainda vivos no momento do processo de Nápoles. Se não é inverossímil que Tomás tenha dirigido algumas palavras de edificação aos religiosos que vinham vê-lo, seu estado de saúde não permite considerar plausível que na ocasião tenha escrito um comentário completo do cântico. Se algum texto a respeito já existiu, Bartolomeu e vários cartólogos o referem, mas não as listas de Praga, não chegou até nós. Após ter se confessado a Reginaldo, Tomás recebeu o viático, em 4 ou 5 de março. Como era costume, pronunciou uma profissão de fé eucarística. Segundo o testemunho ocular de Pedro de Monte San Giovanni, disse então diante do convento reunido muitas belas palavras a respeito do corpo de Cristo, e dentre elas as seguintes. Abre aspas. Muito escrevi e ensinei a respeito desse corpo santíssimo e da Santa Igreja Romana, a cuja correção tudo exponho e submeto. João de Adelacia, outro monge de Fossa Nova, mas não testemunha ocular, transmite uma fórmula mais breve, porém exatamente do mesmo sentido. Conhecemos ainda a fórmula ampliada de Bartolomeu, que se conclui do mesmo modo, pela submissão ao julgamento da Igreja. É de Bartolomeu, sem dúvida, que Tocco a recebe e retoma integralmente, e é nesse ponto que ele insere o Adoro-te
de sua quarta redação. Essa merece ser reproduzida, pois estabelece algo do juízo que o moribundo faz de sua própria obra. Diz Tomás: recebo-te, preço da redenção de minha alma. Recebo-te, viático de minha peregrinação, por cujo amor estudei, realizei vigílias, sofri, preguei-te, ensinei, jamais disse algo contra ti, e se o fiz, foi por ignorância, e não insisto em meu erro. Se te ensinei mal a respeito desse sacramento ou de outros, submeto-o ao julgamento da Santa Igreja Romana, em obediência à qual deixo agora esta vida. Fecha aspas. Nada impede de remeter a essa declaração para ter uma apreciação mais positiva e, portanto, mais exata da expressão tudo isso me parece palha. Palha nada mais é do que o termo consagrado a distinguir, conferindo os respectivos pesos, a essência da realidade e do envoltório das palavras. As palavras não são a realidade, mas a designam e conduzem a ela. Como alcançar a realidade, Tomás tinha algum direito a se sentir distante das palavras, o que não significa, de modo algum, que considerasse sua obra destituída de valor. Ele simplesmente atingia o outro lado. Tomás recebeu a extrema-unção no dia seguinte, respondendo ele próprio às palavras rituais. Morreu 3 dias depois, após ter recebido o corpo do Senhor, ou seja, na quarta-feira, 7 de março, nas primeiras horas da manhã. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.